A paz, meus irmãos, salve Maria Imaculada. É com muita alegria que eu quero gravar esse vídeo para o canal hoje. Depois de muito tempo sem gravar, infelizmente não tô tendo tempo para gravar, devido às missões, devido à família, cuidar de 5 filhos, a fazer terço. Eu não tô tendo tempo, infelizmente, mas quando surge uma brecha, a gente procura estar aí postando alguma coisa no canal, devido ao pedido de vários irmãos, né? Embora o canal seja pequeno, minúsculo, não tem aparência nenhuma e também nem quero que tenha. Tem muitos irmãos que acompanham e troca ideia com a gente particular e fala pra gente tá postando um áudio, um vídeo, algo da doutrina de espiritualidade, porque esse canal ele não remete praticamente a ficar doutrinando, a catequizando, mas é um canal mais, eu digo assim, né, penso eu também, que é um canal mais para se tratar de espiritualidade, de mística. E a gente está vendo hoje na igreja dois ramos de pessoas, dos intelectuais, que eles dizem, um ramo é os rigoristas, né, que eles acusam algumas pessoas de Deus de serem rigoristas, e o outro ramo é que eles falam que as pessoas é moralista. Eu não fiquei estudando a fundo o que é essas duas causas, mas o que dá para entender é o seguinte: o moralista é aquele que fala que pode se vestir bem, que você se deve enfeitar, enfeitar a mulher, enfeitar o homem e viver uma vida tranquila, porque afinal Santo Tomás de Aquino ele ensina na Suma Teológica que a diversão, o entretenimento, ele é necessário para a vida humana. Então você pega aí determinadas pessoas, você vai conversar dentro da igreja de espírito de mortificação, de renúncia, porque Santo Afonso de Ligório, que é doutor da igreja e ele é doutor em moral, se você lê os livros de moral de Santo Afonso de Ligório ali, a teologia moral dele, ele esquadrinha tudo o quesito da moral. Então você pega aí determinadas pessoas, você vai falar de mortificação com elas e falar: irmão, você precisa abandonar esse negócio de ficar perdendo tempo com futebol, ficar grudado na televisão, ficar jogando videogame, assistindo Netflix, assistindo filme de guerra, essas coisas. Que em si, às vezes, isso eu tô colocando uma aspa bem grande, não é um pecado, mas leva você ao pecado. É necessário crucificar a carne, renunciar, porque o próprio Santo Afonso de Ligório ele fala que nunca você vai se libertar das coisas ilícitas se você não renunciar às coisas lícitas. Se você não tiver um espírito de renúncia, você não vai conseguir vencer aquilo que é errado. E você não consegue crescer espiritualmente. Mas aí o que as pessoas argumentam? Não, ele é muito moralista. Onde já se viu, a mulher não pode nem se enfeitar, nem ficar atraente. Onde já se viu, não pode nem assistir um jogo de bola, então tudo é pecado. Então eles falam que essas pessoas são rigoristas demais, é muito rigor. E é muito moralista. Tudo é errado, tudo é pecado, tudo não pode. Meu irmão, eu quero mostrar para você nesse áudio que há necessidade extrema de mim e de você matar o homem velho e viver o homem novo. E a passagem é essa daqui, ó. Quando Eliseu voltou a Galgala, a fome devastava a terra. Estando os filhos dos profetas sentados diante dele, disse ao seu servo: toma uma panela grande e prepara uma sopa para os filhos dos profetas. Foi um deles ao campo para colher legumes, e encontrou uma planta silvestre, colheu dela coloquínticas selvagens, encheu o manto, voltou para casa e cortou-as em pedaços, dentro da panela da sopa, sem saber o que era. Serviu-se a refeição aos homens, logo porém que aprovaram da sopa puseram-se a gritar: homem de Deus, a morte está na panela, e não puderam comer. Eliseu disse-lhes: trazei-me farinha. Jogou a farinha na panela e disse: serve agora, para que todos comam. E não havia mais nada ruim na panela. A fome devastava a terra, a palavra vai dizer aqui. E Jesus, ele é claro em Mateus 4,4, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, hoje nós vivemos um dia que a fome
A vontade, a sede da palavra de Deus é muito grande. Só que tem muita gente ensinando e pouca gente vivendo. Muita gente para bancar de professor e pouca gente para mostrar como se faz na prática. Então, por trás da câmera, por trás de uma live, você vê ali uma pessoa que é um exemplo de vida ali por trás das câmeras. Mas e na vida pessoal, quem ela está convertendo? Quem ela está trazendo para o reino de Deus? Como é o guarda-roupa dessa pessoa? Como é a sala de recepção dessa pessoa? Como é a vida de penitência delas? Quando você começa a pregar o que precisa ser feito para crescer em espiritualidade, renunciar às pompas desse mundo, as pessoas chegam em você e falam: oh, você é muito rigorista. Não é bem assim. Não é assim, a igreja mudou, a igreja não é mais dessa forma, os tempos outros são os tempos de hoje são novos, o sopro do Espírito Santo agora está soprando de outra forma. No entanto, Nossa Senhora em Fátima, ela fala claramente que a igreja não muda, ela é imutável, ela é a mesma, ontem, hoje, sempre, por toda a eternidade. Então as pessoas chamam você de rigorista, chamam você de moralista. Elas não aceitam, mas sabe por que elas não aceitam? Porque elas não querem sair da vida velha. Elas se converteram, elas entenderam o que é Jesus Cristo, só que elas não querem viver aquilo que Jesus Cristo propõe. Elas não querem andar conforme a vontade de Deus. Elas não querem renunciar a nada nesse mundo. Elas querem viver assim, ó, como diz o carioca, na maré. Como diz o mineiro, empurrando com a barriga. E não é assim que funciona. E quando a gente olha para essa passagem da sopa horrorosa, a panela é a pregação. Você trouxe a pregação. Segundo, é o alimento que vai dentro dela, que é a doutrina e é a verdade. E terceiro, é a sopa que é servida, é o alimento para a alma. E como diz Jesus em João 4,34, a minha comida não é outra coisa a não ser fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E como fala em Jeremias 15,16, a vossa palavra, Senhor, constitui a alegria e a delícia do meu coração. Então, quando eu busco o ensinamento da doutrina e da verdade, a minha vida é transformada. Quando o pregador vem e traz a panela da pregação, o alimento da doutrina, isto é, a sopa que nutre a alma, quem está ouvindo tem duas opções. Então a pessoa ela se converte e ela não quer abandonar a vida velha. Ela quer continuar nas pompas desse mundo. Ela não quer crucificar a carne dela. Ela não quer aniquilar a carne dela. E quando você olha para um São Francisco de Assis, era um homem de pele apresentável. Era um homem ali, ó, delicado. Era um homem de mãos finas. Era um homem que se alimentava bem. Era um homem que se vestia bem. Era um homem que, se nos dias de hoje nós colocasse ele com as vestimentas de hoje, ele andava com um sapato lustrado. Ele andava com um terno escovado. Ele andaria com um gel no cabelo. Ele andaria com os dentes todos tratados, mas ele renunciou tudo e aniquilou a carne dele, porque a hora que a panela da pregação veio, a hora que o alimento da doutrina da verdade bateu no coração dele quando ele leu o Evangelho de São Mateus, e a hora que ele se alimentou dessa sopa que é o alimento da alma, ele mudou a vida dele. Então nós temos duas opções: se converter meia boca ou se converter de verdade. E como fala em Ezequiel capítulo 3, versículo 1, filho do homem, come o rolo que eu vou te dar, isso é, se alimenta. E quando ele come aquele rolo, a Sagrada Escritura vai dizer que era doce como mel. E aí cumpre com as pessoas que querem abandonar a vida velha aquilo que fala no Salmo, se eu não me engano, no Salmo 106, versículo 20. Deus envia a sua palavra para curar e arrancar eles da morte. Porque não adianta eu ir na missa, não adianta eu rezar rosário, não adianta eu buscar seguir a Deus, me confessar, se eu não tiver renúncia das pompas desse mundo. O grande vilão da nossa vida é esse mundo, porque quem manipula o mundo é o príncipe dele, que é Satanás. E faz você viver na carne, que é os três inimigos da alma. A panela da pregação, o alimento da doutrina, faz a sopa esquentar a alma do fiel. Então a pessoa ela consegue enxergar aquilo que está além da parede.
ela consegue ter uma visão espiritual, que é o que os santos tiveram. Eles renunciaram às pompas desse mundo. Porém, a maioria das pessoas se encaixa na segunda opção, como São Paulo fala em 1 Coríntios 3:2. Eu vos dei leite para beber e não alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Por quê? Porque sois carnais, São Paulo vai dizer. As pessoas de hoje são carnais. Elas acham que dá pra engajar com o evangelho. Filme de terror, filme de guerra, joguinho de futebol, ficar assistindo final de campeonato. Elas acham que isso aí dá pra concluir com o evangelho, dá pra conciliar os dois juntos. Elas acham que isso aí tá tranquilo, então elas pegam aí uma final de Fórmula 1 num domingo de manhã, que eu acho ainda que é de domingo de manhã. Elas pegam uma final, então elas falam, então nós vamos na missa depois de assistir a Fórmula 1, ou senão nós vamos à noite. Vamos assistir a final da Fórmula 1 hoje, final da corrida. Elas acham que dá pra conciliar os dois, porque nós precisamos viver, nós precisamos ser felizes. E aí São Paulo fala, eu tenho que dar leite. Muitas pessoas vêm questionar eu no canal. E olha que o canal é pequeno, hein? A porcaria de um canal pequeno não tem relevância nenhuma. E muitos irmãos ficam mandando pra mim ou no Instagram ou no Zap. Mandando pra mim que não é bem assim. Que não é assim que funciona, irmão. Você pega pesado demais. Eu queria trazer você no grupo de oração, no retiro que a gente vai fazer, mas eu tenho medo. Tem gente que já me falou isso aí. Só que em Apocalipse 10:10 fala: tomei o pequeno livro na mão, a comida. Pegou a panela na mão ali, ó. Picou os legumes dentro e fez uma sopa, vai dizer o Apocalipse. Na boca tinha doçura do mel, mas nas entranhas se amargou tudo. E aí Santo Agostinho fala: a boca é o símbolo dos bons cristãos, que mastiga e aguenta a pregação. Porque você imagina São João Batista nos dias de hoje pregando pra você, chamando você de raça de víbora? Você imagina Jesus Cristo fazendo um chicote, entrando na igreja, no templo, que é a igreja católica, e metendo a correia nas tuas costas por você ir na missa mal vestido? Por você ir na missa nas pompas. Eu conheço gente que é bancada tradicional, vai de camisetinha na missa. Meu Deus do céu, não dá pra entender isso. Eu fico imaginando Jesus com um reio na mão, dando piolada nas costas de meio mundo. Então a boca é o símbolo dos bons cristãos. Aguenta a marimba, aguenta a pregação verdadeira e toma posse. E aí Santo Agostinho fala: a entranha é o símbolo dos carnal e natural. Como fala em Filipenses capítulo 3, São Paulo vai dizer: o Deus deles é o ventre. Aí o pregador, ele vem, ele traz a panela da pregação como Eliseu. Prepara o alimento da doutrina, da verdade, para esquentar a alma com essa sopa. Porém, os natural vai gritar como gritou nessa passagem: homem de Deus, na panela tá a morte. Por que que tá a morte na panela? Porque hoje em dia, meu irmão, foram buscar legume errado. Foram buscar erva amarga. Eu não sei da onde saiu essa teologia de hoje, que não é a mesma de sempre da igreja. Então hoje tudo pode. Hoje você vê beato que surfava pelado no mar. Hoje você vê beata que andava de calça jeans. Hoje você vê uma estranheza medonha. Hoje você vê beato dentro da igreja que jogava videogame. Hoje dá para conciliar tudo e ninguém crucifica a carne. Ninguém vive uma mortificação. Eu não sei de onde tá saindo essa doutrina e eu queria entender, eu queria alguém para me ajudar nisso daí. E aí quando você traz uma radicalidade do evangelho pra pessoa, eles gritam pra você a mesma coisa: homem de Deus, nessa panela aí tá a morte. Que pregação que é essa aí? Porque nós trouxemos uma erva diferente aqui pra tacar no meio da sopa. E aí ninguém aceita uma renúncia, ninguém quer pagar um preço, ninguém quer pagar o preço, ninguém quer viver uma verdade. E aí Jesus fala no Evangelho de São João 9,41: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas vocês vê, os pecados estão subsistindo em vocês. Só não vê quem não quer, meu irmão. Você tá achando que dá para conciliar shopping center, um monte de gente nu que vai ali, tudo com as carças grudadas no rego. Você acha que dá para conciliar isso com a vida eterna? Aquilo que uma moça falava para mim:
Se Nossa Senhora toma um banho de chuva na rua, bate na porta da tua casa e te pede uma roupa, você vai ter uma roupa decente para ela vestir? Isso é um problema, meu irmão. Isso é uma meditação profunda. Mas o que os carnal faz? Eles gritam: nessa panela tá a morte. E Jesus fala em João 15:22: se eu não vos tivesse falado, vocês não teriam pecado, mas como eu vos falei, o vosso pecado subsiste. O pecado subsiste. E o que acontece? Eliseu, que é o pregador, ele traz a farinha branca. Que é a farinha branca? É a pureza, porque a farinha é branca. É símbolo da pureza. Que é a confissão. É a única forma de você entender e degustar essa sopa. Confessar os teus pecados, as tuas vaidades e começar uma vida nova. O que mais tem hoje dentro da igreja é pregador de academia. Ora, aonde a gente vai? Eu tive que renunciar a minhas caminhadas que eu fazia. Tô 20 quilos mais gordo do que eu era. Eu tive que renunciar às corridas que eu fazia de sábado à tarde, de domingo à tarde, no meio da semana, acordar na madrugada, correr 7 quilômetros, 8 quilômetros. Eu tinha um físico preparado, eu parecia um soldado de guerra. Aguentava correr jogo de bola 4, 5 horas, eu era fanático por futebol. Eu renunciei tudo isso aí pelo reino de Deus. Para gastar o meu tempo não com essas bobeiras que não me levam para a vida eterna. Mas gastar meu tempo lendo, rezando, me penitenciando. Eu quero ter o corpo bonito pra quem? Minha mulher casou comigo por causa do meu corpo ou por causa do meu coração? Qual é a pegada aí? Você quer ter saúde pra quê? Você não quer morrer logo não? Porque quem é de Deus não vê a hora de sair desse mundo. Aí você vem e fala isso, o que eles fazem? Eles gritam: nessa panela tá a morte. Nós não aceitamos isso aí, porque não é bem assim que funcionam as coisas. Vamos fazer um karatê, vamos fazer um jiu-jitsu, vamos treinar boxe, vamos correr, vamos malhar, vamos pregar com os braços forjados, com os músculos uns 40 centímetros de braço. É isso aí que os pregadores de hoje faz. E você não pode nem questionar eles, porque eles falam: não, isso aqui é uma autodefesa também, porque a gente tem que cuidar do nosso corpo. São Paulo mandou a gente cuidar do nosso corpo também. São Paulo até falou para Timóteo para beber um pouquinho de vinho e não beber só água. E aí você pega um santo da igreja, um São Domingos de Gusmão, que se privou de vinho a vida toda para salvar a alma. Você vê um São Francisco de Assis que se recusava a beber vinho. Ai, mas São Paulo não falou que tem que beber um pouco? Aí você vem com essa pegada de mortificação, de renúncia das coisas lícitas para evitar as ilícitas. Os caras falam: você é moralista, você é rigorista demais. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Meu irmão, Eliseu tá trazendo a farinha branca para mim, pra você. Vai se confessar. Vai se confessar. Para de vir atrás de mim questionar o que eu falo no canal. Tem 50 milhões de canal católico aí. Vai ouvir outro canal. Vai seguir outra pessoa. Meu irmão, não segue eu não. Sabe aquele ditado que se você acompanhar morcego se amanhece de ponta cabeça? Meu irmão, fica imaginando um São Francisco caminhando nos nossos dias de hoje. Que esse homem não ia fazer? Ele ia fugir igual São Bento pra montanha. Ele não ia ficar no meio dessa raça miserável de gente. É necessário eu e você se levantar. Eliseu fala: mistura, isso é, se confessa. Se vocês não entendem, a sopa é amarga nas entranhas de você, porque a tua vida está misturada com erva amarga. Mistura uma vida de sensualidade, de frivolidade com pecado. E não consegue renunciar. Deus está falando para você renunciar às coisas lícitas, para você poder evitar as ilícitas. É por isso que o peão confessa os mesmos pecados toda vez que ele vai se confessar. É por isso que a pessoa ela não consegue matar a carne dela, ela não consegue crucificar a carne dela de maneira alguma. Não consegue subir espiritualmente. Não consegue crescer, não consegue fazer a massa levedar. Por quê? Porque tem a vida desgraçada. Irmão, não dá mais para isso aí. E o pecado é assim.
ele vai entrando na vida da gente e a gente não vê. E a hora que a gente se depara, a gente morre impenitente. Não conseguiu renunciar nada para viver uma vida forjada. Eu lembro daquela passagem de José, lá no Gênesis capítulo 40, quando ele estava preso. E junto dele estava o copeiro e o padeiro preso junto dele. Falaram para ele do sonho deles porque ele estava inquieto com o sonho dele. E José interpreta o sonho deles. E aí o padeiro é condenado à morte daí uns dias. E o copeiro não. E aí, meu irmão, os padres da igreja vai falar: por que que o padeiro foi condenado à morte e o copeiro não? Que eles fizeram de errado diante do rei, do faraó, que fez eles ficar presos? E aí os padres da igreja eles vai dizer que o que condenou o padeiro e o que condenou o copeiro foi o vinho que ele serviu e o padeiro foi o pão que ele fez para o rei comer. E aí os padres do deserto vai dizer que o que fez o rei condenar o padeiro à prisão foi o pão que ele fez que tinha uma pedra no meio da massa da farinha. Então quando o rei foi mastigar aquele pão, ele mastigou aquela pedrinha, danificou o dente dele. Por causa disso ele prendeu o padeiro. Por negligência. E o copeiro foi porque o rei foi beber um gole do vinho e tinha uma mosca no vinho. E aí ele mandou prender o copeiro também. Olha que loucura. E aí você fala, e o que isso tem a ver, Euclides? Veja bem, meu irmão, aquela pedra ela foi batida junto com os grãos de trigo. Foi levada ao celeiro. Foi para a peneira. Da peneira aquela pedra foi moída junto com a farinha. Foi para a massa do pão. E do pão foi para a boca do rei. E já o copeiro, havia um mosquito ali naquele copo dele. E ele notou nos beiços o rei. Porém, ele não foi para a forca. Por quê? Porque o rei sabia que aquela mosca caiu no copo, porque teria caído ali na hora que ele estava conversando na mesa, os mosquitos rodeando, sentou na beira do copo, acabou caindo. Então o copeiro ele não tinha culpa disso aí. Então o copeiro não foi condenado à morte. Você está entendendo isso? E veja bem, o padeiro ele é condenado à morte. Por quê? Porque na produção desse trigo, dele ser batido, dele ser moído, dele ser amassado, a pedra é de outra cor da farinha branca. Era para ele ter notado aquele grãozinho de pedra ali. Porque passa na peneira o trigo é joeirado. Era para ele ter notado, mas por negligência ele não notou. E isso é o que acontece. Não é um acidente. Ele foi por negligência mesmo. Ele fez cagado o padeiro. O copeiro não tinha culpa. E assim é na vida nossa. Quando você cai em pecado por falha humana, você se equivale àquele copeiro. Que a mosca caiu no copo do vinho ali. Então, cair por fraqueza é uma coisa. Cair porque, infelizmente, a gente ainda é debilitado, e a gente sempre vai ser, a gente cai, acaba caindo. Mas Deus perdoa, você não é levado à morte. Mas fazer como o padeiro fez. Deixar aquele grão ali, talvez até mesmo por pirraça. Até o ponto de ser assado junto com o pão ali, aquela pedra, e o rei mastigar e quebrar o dente. É o que acontece na vida espiritual de meio mundo por aí. A pessoa, ela sabe que ela não deveria fazer aquilo ali. E ela tá carregando essa pedra. Porque uma pedra num sapato, um grãozinho de areia no sapato é o suficiente para você se manquitolar. Então pecado é assim na vida dos outros. É esse grãozinho de pedra. Se você não renuncia, se você não tira fora, você vai quebrar teus dentes. E você vai ser condenado à morte. Que morte? A morte eterna. Como aquele padeiro foi condenado. É tempo da gente renunciar às pompas desse mundo. Esse pedregulho que está no nosso caminho aí dentro do nosso sapato, você não consegue renunciar. Onde já se viu você conseguir ficar 2 horas assistindo um jogo de bola, mas não conseguir renunciar a isso aí, meu irmão.
para viver para Deus, para gastar o teu tempo com Deus, de acumular tesouro para a vida eterna. Você não consegue. As mulheres não conseguem nem renunciar às vaidades delas. Você abre o guarda-roupa dessas miseráveis, o guarda-roupa está repleto de roupa e de sapato. Isso é uma vergonha. Ela não consegue nem renunciar à bermuda, às calças jeans, não consegue renunciar. E aí quando você fala, ela cita a vida de Beato novo aí, moderno, cita que você é moralista, que você é rigorista demais, que não é bem assim o evangelho. Vai ficando com essa pedra aí, vai deixando a pedra passar por todas as etapas, que você vai ver onde você vai parar, meu irmão. Jesus, ele é claro em Mateus 5,37, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O que passa disso vem do maligno. No capítulo 6,33 ele fala: busca o reino de Deus em primeiro lugar, o resto vem por acréscimo. No capítulo 11, versículo 12 ele fala: desde a época de João Batista até o presente momento o reino de Deus sofre violência. É gente violenta que entra dentro dele. É gente que renunciou até mesmo aquilo que não aparentava ser pecado, para poder mortificar a carne, para poder agradar a Deus, para poder ficar na presença de Deus e entrar no reino dos céus. Como fala em número 32:6, os vossos irmãos, isso é, os santos da igreja, eles vão à guerra e vocês querem tranquilidade. As pessoas de hoje, elas querem conciliar o mundo com a igreja. Então elas querem conciliar o cachimbo com a igreja, elas querem conciliar o uísque com a igreja, cervejinho, vinho. Mas Euclides, isso não é pecado. Mas elas não conseguem nem renunciar àquilo que às vezes não é pecado ali, um golinho de vinho, por amor a Deus, elas não conseguem renunciar. Não conseguem renunciar. Comer carne também não é pecado. No entanto, tem um monte de gente que renunciava à carne por amor do reino de Deus. Não consegue renunciar a nada. Nada. Nada, nada, nada. Mas Jesus, ele fala em Mateus 13:44, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido. O homem encontra, vende tudo o que tem para comprar o campo que está o tesouro. Meu Deus do céu, ninguém consegue renunciar a nada. Ninguém consegue vender nada para comprar. São Paulo fala em Colossenses 3:1, busca aquilo que é do alto, naquilo que é de cima e não aquilo que é da terra. Ninguém tem um espírito de renúncia nos dias de hoje. São Paulo fala em Hebreus 13:14. A gente não tem aqui cidade permanente. A gente está indo em busca da futura. Você pega as mulheres de hoje, até mesmo as que usam véu. Elas vão fazer um véu, elas querem fazer aquele véu mais bonito que tem, tudo rendado, com pedrinha, tudo bordado. Não consegue colocar um véu simples na cabeça. Não consegue colocar um vestido simples e ir para missa. Não tem espírito de renúncia, ainda vive na carne. Só que São Paulo fala em Filipenses 3:8, por ele tudo eu desprezei e tenho em conta de esterco, de merda, por amor a Cristo, a qual me conquistou. E eu vivo para ele. No versículo 12 fala, não pretendo dizer que eu alcancei esta meta. Isso eu tomo até para mim, essas palavras. E que cheguei à perfeição, mas eu me empenho em conquistá-la, porque eu fui conquistado por Cristo. Meu Deus do céu, eu tomo para mim essas palavras. Quem é conquistado por Cristo, meu irmão, renuncia à vida velha. Renuncia à vida velha. Para muita gente por aí, pensa que a sopa tá amarga, tá envenenada. Meu irmão, Eliseu tá trazendo a farinha branca, vai se confessar. Para de se vestir para querer agradar os outros, até mesmo teu marido, porque hoje as pregadoras, as mães de família de 5, 6 filhos aí na igreja ensina isso. Você tem que estar bem aparentável pro teu marido e vice-versa. Vai se confessar, sai da carne, sai da sensualidade. São Paulo fala ainda no versículo 14, eu persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama em Cristo. No versículo 20 ele ainda fala, porque somos cidadãos do céu. Você não é dessa terra, meu irmão. Você não é dessa terra, você tem que entender isso. Renuncia às pompas desse mundo. Tem cara aí dentro da igreja que eu conheço que anuncia a palavra que consegue percorrer 20 quilômetros de bicicleta pedalando.
30 quilômetros. Eu conheço peão aí que caminha com a bicicleta 40 quilômetros. Mas se você falar para ele, vão fazer uma peregrinação a pé de 10 quilômetros, ele inventa uma desculpa e não vai. Ele consegue saciar as vontades dele, mas ele não consegue renunciar a nada por amor a Deus. Só que vai chegar o tempo que fala lá em Lamentação 1, versículo 15. Eu vou chamar contra você o próprio tempo. O tempo que você perdeu com essas coisas aí, eu vou chamar você, contra você esse tempo aí. E você vai se lascar. A palavra tá falando isso pra mim, pra você. O tempo que você perdeu à toa, Deus vai chamar contra você. Como fala em Jeremias 8:20, passou a ceifa e terminou a colheita. E nós não fomos salvos, vai falar lá. Meu Deus, que loucura, hein? Você traz uma pregação, o legume da doutrina, da verdade, para misturar e fazer essa sopa para alimentar a alma. As pessoas não aceitam, não aceitam. Elas não conseguem renunciar a nada. É claro que não é pecado beber uma cerveja. Claro que não é pecado tomar um gole de vinho. Que pecado tem nisso? Que é pecado é embriaguez. Mas a pessoa não consegue renunciar a nada. Não consegue, porque ela ainda vive na carne. Ela não tem espírito. Ela é carne. Carne pura. Se pôr ela numa grelha igual São Lourenço, nem relou na grelha, ela já tá pulando fora da grelha. Só que Lamentação fala isso, capítulo 4, versículo 18. Nosso fim se aproxima, termina nossos dias. Chegou o nosso termo. Ô, meu irmão, isso não é brincadeira não, hein? Isso não é brincadeira, esse tipo de coisa. As pessoas passam a vida inteira vivendo do jeito que quer. Postando foto na frente do avião, na frente do ônibus. Foto com a cruz na mão, pregando. Eu já fui assim, eu sei do que eu tô falando. Vaidade das vaidades, fala em Eclesiastes. Tudo é vaidade. Todo mundo é intelectual, todo mundo quer ensinar e evangelizar, mas ninguém quer renunciar absolutamente nada. E Jesus fala em Lucas 14:24. Nenhum daqueles homens que foram convidados provará da ceia do Senhor. Isso não é brincadeira, não. É necessário renunciar. Santo Afonso de Ligório, ele fala claramente, se não renunciar àquilo que aparenta ser lícito, você nunca vai conseguir fugir daquilo que é ilícito. Você vai estar sempre na mesma merda, você não consegue subir espiritualmente. Ninguém tem renúncia de nada, principalmente a raça feminina, não tem renúncia. Não consegue renunciar. E São Paulo ele fala, hein? Gálatas 5:24. Aqueles que são de Jesus Cristo crucificam a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Olha que palavra de fogo! Renuncia, São Paulo fala. Crucifica a carne com todas as suas paixões. Era uma paixão minha, antigo mobilismo. Eu gostava de carro antigo. Eu lustrava os carros que eu tinha. Eu era apaixonado no motor 6 cilindros, no motor V8. Eu era apaixonado no carro antigo. Eu era apaixonado por futebol. Eu tinha 3, 4 par de chuteira. Eu era apaixonado por esporte. Eu gostava de correr na madrugada. Eu gostava de erguer peso. De que isso vai me servir para a vida eterna. E aparentemente, olhando assim por fora, não tem nada de ilícito nisso. Tô cuidando do meu corpo, afinal tenho 5 filhos para cuidar. Já pensou se eu morro e deixo 5 filhos aqui perdidos, sem nada, sem nenhuma estabilidade para eles? Mas quem vai entender uma sopa dessa? Quem vai entender o alimento sólido? Esse vídeo tá indo em especial para as pessoas que ficam me perturbando meu cérebro, me mandando zap questionando meus vídeos. Cara, vai caçar outro canal, vai caçar o que fazer. Você entendeu? Para de me perturbar meu cérebro. Se você não aguenta a sopa, grita. Ali dentro tá a morte, uai, sai fora do canal. Se você não dá conta, sai fora. Só que São Paulo tá falando para mim e para você. Quem é de Jesus Cristo crucifica a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucifica a carne com as paixões e com as concupiscências. Que palavra, hein? Que palavra, hein? Que palavra de fogo, hein?
Nossa, você é muito rigorista. Você é moralista. Fazer o quê? São Pedro também era rigorista. Quando Ananias e Safira vendeu o terreno e foi lá para ele, uai, não era lícito eles guardar um pedaço do terreno para eles? Poxa vida, eu entrei na igreja agora, eu não entendo de doutrina. Essa igreja está começando agora. O Senhor Jesus ascendeu ao céu faz alguns tempo atrás aí. Nós nem conhece direito, ela não tem nenhum corpo físico, não tem nenhuma igreja erigida ainda. Você tá mandando eu vender terreno, trazer dinheiro para vocês e não segurar nada para mim? O que vai ser da minha vida? Não tem nada de ilícito nisso. No entanto, São Pedro fala, vocês estão mentindo pro Espírito Santo, os dois morrem. Jovem rico chega em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a impressão que eu tenho é que ele é rigorista demais, ele é moralista demais, porque o cara chega em Jesus e fala, eu tenho cumprido com os 10 mandamentos desde a minha infância, não é a partir de agora igual eu, por exemplo, que me converti faz 11 anos. É desde a minha infância eu acompanho tudo isso e faço tudo isso certinho, bonitinho. E olha que rigorista, olha que moralista, vai e vende tudo que você tem, dá pros pobres, vem e me segue. Mas é lícito eu ter uma casa, é lícito eu ter uma conta bancária, uma poupança, é lícito eu ter várias par de roupa no meu guarda-roupa de sapato. Vai e vende tudo o que você tem e dá para os pobres. A impressão que eu tenho é que Jesus Cristo é rigorista demais. A impressão que eu tenho é que Jesus Cristo é moralista demais. Porque chega uma hora ele manda você até cortar o pé, arrancar o olho, arrancar a mão. Vamos falar no sentido literal. Mas se você só tem pé, igual da pombagira, que só te leva para fornicação, porque a pombagira ela age nos pés. Então é por isso que a pombagira se diz isso, ela gira, ela tem 7 saias de filó rodando nela em ciranda. Então quando ela dança é os pés que movimentam, ela vai lá e pega aquela pessoa e traz para fornicação. A mesma coisa o Zé Pilintra, que age no corpo de muito católico aí dentro, cheio de vaidade dentro da igreja hoje. Tudo perfumado, tudo bem vestido, tudo musculoso, tudo forte. Os caras parecem Sansão, parece o He-Man dentro da igreja. É o Zé Pilintra. O Zé Pilintra ele usa o pé e leva. O Zé Pilintra ele vem e usa o teu pé e leva você pra fornicação, pra prostituição, pra adultério. Jesus fala, vai lá e arranca. Porque se você não tem pé, você não vai dançar. Você não vai pro baile, arranca. A mesma coisa aos olhos, como nós citamos a palavra agora há pouco atrás. Se vocês não vissem, vocês não tinham pecado. Vocês vê, o pecado subsiste. Arranca. Arranca, vamos falar no sentido literal. A mesma coisa é a mão. A mão que masturba, a vagina, o órgão sexual masculino, arranca a mão. Porque se você não tivesse mão, você não ia se masturbar. Falando no sentido literal. Olha que rigorismo, olha que radicalidade. Meu Deus, que rigorismo, que radicalidade. Quem não deixar o pai, a mãe, os irmãos não é digno de mim, não pode me acompanhar, eu não vai ser meu discípulo. Que rigorista, que moralista. Nossa, e os discípulos dele é tudo louco igual ele, porque quando eu vejo uma Santa Gema Galgani, ganha um reloginho dourado de Natal, o que tem de ilícito nisso? Não pode usar um relógio no braço? O anjo da guarda vem e fala para ela. Quem é de Nossa Senhora? É a mesma coisa que São Paulo falando para ele, para ela. Crucifica-os, vistos com a paixão e com tudo. É a mesma coisa que São Paulo tá falando isso para ela, que o anjo da guarda falou para ela. Quem é de Nossa Senhora, quem é consagrado a ela, quem é a noiva de Cristo, não é lícito usar isso aí. Ela estoura o relógio na parede. Os discípulos de Cristo parece que é tudo rigorista. Parece que é tudo moralista. Você pega aí uma Santa Rosa, a Santa Rosa de Lima, tinha um rosto belíssimo. Eu já citei ela inúmeras vezes aqui no canal. Pega caco de vidro e risca tudo o rosto para crucificar a carne com as paixão e concupiscência. Você pega um Santo Inácio de Loyola, que era um homem delicado, não no sentido de viadagem, um homem delicado na fineza, no aprendizado, no linguajar. Não era um jumento igual eu que falo as coisas tudo num caipirês. Tudo sem estudo. O homem tinha estudo. O homem tinha as mãos delicadas, o cabelo bem tratado. Que Santo Inácio de Loyola faz? Ele mortifica. O cabelo dele parece um cabelo de lobisomem. As unhas dele crescem. Lê a história completa dele que você vai ler isso aí.
Ele deixa os dentes dele se amarelar. Ele muda até o idioma dele. Ele começa a falar um espanhol catalão para não mais falar com aquela fineza, com aquele espírito douto. Ele mortifica até isso nele. Ele mortificou aquilo que era lícito, para não deixar o ilícito entrar no coração dele. Eu olho para um São Bento, parece que São Bento entendeu errado a palavra que fala: você precisa ser sal da terra e luz do mundo. Isso é, você tem que ser luz no meio das trevas, você tem que estar ali no meio para testemunhar. Ele foge para uma caverna. Que homem louco, não se alimenta de nada a não ser de pão. Qual é o problema de comer uma fruta? Qual é o problema de comer um carneiro assado? O homem era muito moralista, ele era muito rigorista demais. No entanto, ele crucificou a carne dele junto com as paixões. Você pega uma Nossa Senhora, ela é muito moralista também, ela é muito radical. Porque ela olha para a irmã Lúcia fala: cura as pessoas que tá aqui, as pessoas. Essa vai para as pessoas da cura e libertação. Você aí que tá ouvindo, que é da cura e libertação, essa aí é para você. Pede para Nossa Senhora curar, ó. Várias pessoas que tinham pedido para ela a graça de ser curado de enfermidade, ser liberto de problema. Nossa Senhora falou para a irmã Lúcia que eles rezam, façam penitência, que talvez até no final do ano eles recebem a cura, senão não vou curar ninguém não. Meu Deus, que radicalidade que é essa? Que eles se convertam. Aí a irmã Lúcia vai mais fundo. O que aconteceu com a Amélia? A minha amiga que morreu alguns meses atrás, o que sucedeu dela? Ela foi pro céu? Tá no purgatório até o dia do juízo final. E uma vez eu escutando uma conferência, um padre falava nessa conferência que ela foi condenada ao purgatório até o dia do juízo final por pensamentos impuros. E você que vai de qualquer jeito na missa aí, que faz do vestido somente um uniforme para ir na missa ou no grupo de oração ou no retiro, mas dentro de casa usa bermuda, o que vai ser da tua alma, irmã? Você pega uma Santa Jacinta que foi ver a irmã Lúcia, tava brincando com as crianças menor que ela, dançando roda de ciranda, ela questiona a irmã Lúcia, fala para ela não dançar, ela falou: mas eu só tô brincando, não tem nada de mal nisso. Ó o rigorismo, o radicalismo aí, ó. Ó a moral, olha que moralista que Santa Jacinta é. Santa Jacinta olha para ela e fala para ela: você sabe o que você viu, você sabe o que você ouviu, não é lícito você ficar agindo dessa forma, sabendo que tem muito pecador indo pro inferno. Na hora ela paga de dançar com as crianças ali. E é aí que eu entendo São Paulo falando em 1 Coríntios 9:24. Castigo o meu corpo e mantenho ele em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Ó o que São Paulo fala: castiga o corpo dele, mantém o corpo dele em servidão como escravo, de medo dele ter ele mesmo ser excluído depois de ter pregado para os outros. Que loucura! Isso é uma loucura, um versículo desse. E aí ele fala em 2 Coríntios 12:21. Eu receio que eu tenho que chorar por muitos daqueles que pecaram e não fizeram penitência da impureza e fornicação que eles cometeu. Ô meu irmão, Eliseu trouxe a farinha para mim e para você, para que a sopa dessa pregação seja amenizada. Vai se confessar, filho. Vai parar de usar essas roupas, parar de postar foto no status de Zap, de Instagram aí com o rosto tudo delicado. Ninguém quer ver essa cara larga sua, não. Crucifica tua carne enquanto é tempo. São Paulo tem medo deles que pecaram, não fizeram penitência da impureza e fornicação. Você tá achando que fornicação é só deitar com alguém na cama? Pessoa que bota foto sensual, vai vestido sensualmente, principalmente na missa, ela é um fornicador, ela vive ainda na impureza, porque ela não crucificou a carne dela ainda. E São Paulo fala em Hebreus 4:1, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. Que eu e você não corra esse risco de ser excluído. Vai na maré aí. Vai na maré do mundo, meu irmão. Você entrou pra igreja, mas você trouxe o mundo junto com você. Traz aí legume errado e joga nessa panela. Vai misturando tudo. Você vai gritar no final, mas não vai ser por causa da pregação, mas não. Vai ficar pequeno.
São Pedro fala em 1 Pedro 1,17: vivei com temor durante o vosso tempo de peregrinação. Ninguém mais tem temor. Estamos vivendo uma loucura. E Eclesiástico 17:20 fala: aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça e conserva-lhes a verdade. Os legumes da doutrina e da verdade estão sendo picados, a sopa é esquentada e alimenta a nossa alma. Para de querer maçar no meio da tua vida a pedra da desgraceira do pecado, porque você vai quebrar seus dentes, vai ser condenado à toa. Cair como o copeiro caiu, isso é natural, o provérbio fala isso, o justo cai até 7 vezes no dia, mas ele se levanta, enquanto o ímpio desfalece na desgraça. Cair, deixar uma mosca cair no copo às vezes aí, falhar, isso acaba acontecendo. Jesus não fala no Evangelho, é inevitável que não haja escândalo. Sempre tem um escândalo ou outro. Mas ai daqueles porque vem o escândalo. Você traz a pedra do escândalo. Tô cansado de ir na missa e ver gente inadequado ali vestido. Tô cansado de ir em retiro e ver mulher pulando em retiro, balançando os peitos, com o rego de fora ajoelhado diante dos irmãos. Chega disso aí, meu irmão. Há necessidade da gente crucificar a nossa carne. A sopa tá pesada, o alimento tá muito sólido. Meu irmão, vamos jogar farinha. Vai se confessar dos teus pecados. Não vai misturando a pedra igual o padeiro deixou misturar, não. Que você vai ver aonde você vai parar no final dessa brincadeira aí. Torno a repetir aquilo que muitas vezes eu já repeti em áudio aqui. Como Santa Catarina de Sena vai dizer, não lembro direito a história, se era um amigo, se era um irmão, quem que apareceu para ela do purgatório e falou: vai até na minha casa, chega no baú que tá lá guardado, abre, pega um quadro que tem lá de uma fotografia de uma mulher, de uma pintura de uma mulher que aparecia um pedaço do pescoço dela e que levou muitos homens à fornicação, inclusive eu, a pensamentos impuros, e por causa disso eu tô no purgatório. Enquanto não queimar esse quadro e não desgraçar com ele, acabar com ele, eu não vou sair do purgatório. Meu Deus, isso aí não é brincadeira não, meu irmão. Se uma pintura acontece isso, o que dizer na vida real? Você quer ter o corpo bonito dentro da igreja pra quem? A não ser para levar os outros ser pedra de escândalo. Crucifica a tua carne, meu irmão. E enquanto é tempo. Salve Maria Imaculada.